Tudo jóia, terceiro ano? Tudo bem, terceiro ano? Tudo jóia? Sejam bem-vindos às nossas aulas de física. Continuando o PET volume 6, nós vamos trabalhar um pouquinho com a terceira e quarta semanas do PET 6, onde a nossa unidade temática é ainda o eixo temático 6, o tema 16, eletromagnetismo, cujo o objetivo do conhecimento, turma, nós temos os eletroímãs, os efeitos magnéticos das correntes. As habilidades a serem desenvolvidas é compreender o funcionamento dos eletroímãs e as suas aplicações. Os conteúdos relacionados, compreender como a corrente elétrica em um fio pode gerar efeitos magnéticos, saber a regra de Ampère para a determinação no sentido do campo magnético ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica, saber relacionar a corrente elétrica em uma espira, em uma bobina, em um solenoide, também, no caso, com a forma do campo magnético gerado no seu interior, e compreender as propriedades magnéticas através da matéria, do estudo dos materiais paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos. E a interdisciplinaridade vai trabalhar um pouquinho a respeito da matemática aqui. O campo magnético é gerado por correntes elétricas, É interessante vocês poderem perceber, terceiro ano, que a gente pode fazer essa aplicação através da regra da mão direita. Então, por exemplo, se eu pego a minha caneta aqui, imagine que aqui a ponta, da tampa dela indicasse o sentido da corrente, ou seja, subindo de baixo para cima aqui, Então, o polegar indica o sentido da corrente, e os outros dedos da mão indicam as linhas de campo que são concêntricas ao fio condutor e sempre perpendiculares. Então, na verdade, é como se a gente estivesse observando a linha de campo fazendo esse movimento, a espira em forma de círculo, e sempre de maneira perpendicular ao fio condutor. Se o fio condutor está na horizontal, olha lá, nós temos o sentido da corrente vindo, no caso, para a nossa esquerda, então, os dedos da mão indicando o sentido de movimento concêntrico, Se, no caso, olha lá, o fio condutor está voltado para cima, o sentido da corrente indica aqui para cima o polegar, e a minha mão, sentido, fazendo esse movimento das linhas de campo, entrando para esse sentido do plano e saindo. Então, é bem interessante a gente poder fazer essa aplicabilidade, da lei de Ampère através da regra da mão direita. Então, o campo magnético induzido pela corrente elétrica aí, o sentido do campo magnético indicado, pela regra da mão direita. É bem interessante vocês estarem fazendo isso. Nós temos um esquemazinho bem simplificado aqui, colocado aqui na apostila, para vocês acompanharem na tela. Olha que legal. Então, o campo magnético gerado por um fio condutor, nós teremos a fórmula do campo magnético gerado, representado pela letra B, dada em Tesla. Então, o campo magnético, indução magnética, o vetor indução magnética, será dado o seu módulo pelo cálculo da constante de permeabilidade magnética, esse μ0, ele vale 4π vezes 10 a menos 7, é um valor tabelado, vezes a corrente elétrica I, que percorre o fio condutor, sobre 2π vezes D, onde D, terceiro ano, é a distância daquele ponto de referência em relação ao fio condutor. Já quando o campo magnético é gerado por uma espira, no caso, uma forma de fio condutor em forma de espira, então nós teremos a fórmula μ0 vezes I sobre 2Rs, onde o R é, no caso, a distância de referência do ponto, do campo magnético em relação à espira. Geralmente é no centro da espira. E o campo magnético gerado por um solenoide, que seria, no caso, várias espiras enroladas de um fio condutor e igualmente espaçadas, fazendo um certo comprimento. Então, a fórmula é μ0 vezes I vezes N, que é o número de espiras, e o L, no caso, é o comprimento desse solenoide. Tomando cuidado que as linhas de campo, quando nós temos a corrente elétrica, reparem que na espira, entrando pelo nosso lado direito, fazendo o sentido anti-horário, então as linhas de campo sempre saem, no caso, do polo norte magnético e chegam ao polo sul magnético. Então, o sentido das linhas de campo sempre vai ser saindo do polo norte magnético e chegando ao polo sul magnético, ok? Então, aqui no caso, olha lá, nós temos o campo magnético dado em Tesla, a unidade da permeabilidade magnética é 4π vezes 10 menos 7, o D é a distância do fio condutor ao campo magnético, o R é o raio da espira, olha lá, o N é o número de voltas do solenoide, e o L é o comprimento do solenoide, certo? Quando a gente vai calcular, o movimento de uma partícula eletrizada em um campo magnético, existe também a força magnética.
Então, no caso, a gente brinca, né, lá, faremos bom vestibular. É o famoso F é igual BQV seno de θ. Então, aí é dada pela regra da mão esquerda, onde o polegar indica o sentido do campo da força magnética voltada para cima, o indicador é o sentido do campo magnético, e o dedo médio significa representando o nosso vetor velocidade. Se a partícula eletrizada for positiva, a força magnética é voltada de baixo para cima, tá? Sempre apontada para cima. Se ela for negativa, é só inverter a mão esquerda, o sentido da força magnética voltado para baixo. Mas o indicador continua sendo o vetor indução magnética e o dedo médio continua sendo o vetor velocidade. O seno de θ, terceiro ano, é o ângulo entre o vetor indução e o vetor velocidade, tá? Nós vamos ver aqui nos nossos exercícios essa parte que eu preparei para vocês aqui, né? Então, os exercícios da terceira e quarta semana do PET 6. Então, reparem aqui, né? Lá, aqui indicando para vocês as aplicações. Vamos ver a primeira questão. Universidade Federal da Bahia. Duas espiras circulares e concêntricas e copanares de raio 1 e 2 têm a relação que R1 é igual a 2/5 de R2. São percorridas por uma corrente I1 e I2 e o campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a quanto? Bom, se no centro o campo magnético é nulo, então quer dizer que o vetor indução de 1 tem a mesma intensidade, porém sentido contrário ao do campo magnético 2. Então os módulos dos campos magnéticos são iguais. Então o módulo de uma espira, né, o vetor indução de uma espira é calculado por μ0 e 1 sobre R1. E no caso do campo magnético da espira 2, μ0 e 2 sobre 2R2. Nas igualdades de termos, terceiro ano, eu cancelo μ0 com μ0 e o 2 com 2, denominador. Ficando a razão da corrente 1 sobre R1, da corrente 2 sobre R2. Isolando a razão que ele quer da corrente 1 sobre a corrente 2, então vai ser igual a razão do raio 1 sobre o raio 2. Só que no enunciado do problema ele afirma que o R1 é 2/5 do R2. Como 2/5 eu posso substituir por 0,4, então no lugar de R1 eu coloco 0,4 R2, dividido por R2. Como os raios R2 e R2 são iguais, eu posso cancelar, então a razão de 1 sobre 2 vai nos dar 0,4. Opção C marcada é a nossa letra A. A de apaixonados que vocês são pela física, né? Terceiro ano, eu brinco muito com vocês são grandes intelectos aí, né? Então, todos vocês dão conta. Vamos lá para a próxima atividade. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês aqui. Então, ó, os exercícios continuando da página 2, reparem aqui. Então, olha lá. Um fio é percorrido por uma corrente elétrica, como mostra a figura. A direção e o sentido do campo magnético criado pela corrente nos pontos A e B indicados são, respectivamente. Bom, reparem que na figura, turma, que a gente tem aqui, o ponto B está à nossa direita e a corrente está voltada no sentido indicado aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, a regra da mão direita, acompanhem como se fosse comigo, ó. O polegar indica o sentido da corrente. Ali, o ponto B, as linhas de campo estão entrando para o plano da figura. Como faz o contorno em volta do ponto A, estão saindo para vocês. Então, ou seja, o ponto B, as linhas de campo entram em direção ao plano e no ponto A saem. Só que as linhas de campo são sempre perpendiculares ao fio condutor e são sempre de forma concêntrica, tá? Então, resposta a ser marcada, a direção. No caso do ponto A, como ele quer na ordem A e B, então o ponto A está saindo do plano dessa folha perpendicular, tá? E no caso do ponto B, está entrando, penetrando nessa folha, também de forma perpendicular. Opção a ser marcada, letra B. B de belas pessoas que vocês são, né, ao estudarem, fazer os exercícios. E, aliás, né, turma, não esqueçam de deixar as resoluções dessas atividades, né, da terceira e quarta semana para mim, encaminhando, né, as suas respostas no meu e-mail, fredmanso72@gmail.com, durante essa semana, tá? Não esqueçam de fazer a devolutiva para mim, gente, isso é importante. Exercício número 3. Reparem que vocês têm um solenoide que está sendo, né, colocado em forma helicoidal, nós temos várias espiras aqui, e ele é percorrido por uma corrente elétrica aí contínua, no sentido indicado. Reparem que aqui ela está saindo nesse ponto. Desenhe as linhas de campo dentro e fora da bobina. Então, vamos lembrar, as linhas de campo, elas entram e saem de acordo com o sentido da corrente aqui. Lembrando que sempre as linhas de campo saem do polo norte magnético
e chegam ao polo sul magnético. E no centro, dentro do solenoide, elas são sempre retas paralelas e equipassadas, equidistantes. Então, reparem que a gente tem o sentido, olha lá, as linhas de campo entrando no polo sul magnético, está à nossa direita aqui, e o polo norte magnético saindo aqui. Quantas espiras, né, ou seja, quantos números de voltas nós temos aqui? Então, bastava contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras aqui. Isso é a resposta da letra B. Já na letra C, nós temos, calcule o valor do campo magnético gerado na bobina, né, no caso, se ela tivesse sido enrolada 100 vezes o número de voltas iniciais. E, sendo o solenoide uma distância de 38 centímetros de comprimento, uma corrente de 2,5 amperes. Então, jogando na fórmula do solenoide, né, o campo magnético, o vetor de indução é o μ0, 4π vezes 10 menos 7, vezes a intensidade da corrente, 2,5 amperes, vezes o seu número de voltas, que é 100 multiplicado por 8, porque no caso, nós tínhamos 8 voltas multiplicadas 100 vezes, e dividido pelo comprimento do solenoide, não em centímetros, terceiro ano, mas sempre em metros, que é 38 centímetros, são 38 vezes 10 a menos 2 metros. Multiplicando 4 vezes 2,5 vezes 100 vezes 8 dividido por 38, vamos encontrar aproximadamente 210,53 vezes 10 a menos 5 πs. Cuidado, 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 dá 10 a menos 5. Quem quiser substituir o π por 3,14, pode colocar o valor, mas não há necessidade, tá? Terceiro ano. Agora, dando continuidade, exercício 4. Um solenoide de extremidades A e B é percorrido por uma corrente elétrica I, conforme a figura. Com base nas informações, né, marque V para verdadeiro e F para falso. Bom, turma, reparem que a corrente entra na extremidade de A, vai percorrer o solenoide e sai na extremidade de B. Então, as linhas de campo entram pelo polo sul magnético do solenoide e saem pelo polo norte magnético. Letra A. A é norte magnético do solenoide? Não. Ponto A, na verdade, é sul magnético, pois as linhas de campo entram pelo polo sul. Falsa proposição. Uma bússola colocada junto à extremidade de B sobre o eixo solenoide terá o seu sul magnético próximo a B. Verdadeiro, próximo a B, não igual, porque o norte magnético do solenoide é atraído pelo polo sul da bússola. Verdadeiro. E na letra C, as linhas de indução do campo magnético dentro do solenoide são retas igualmente espaçadas entre si. Sim, no interior, o campo magnético é, no caso, uniforme, as linhas de campo são devidamente espaçadas, igualmente paralelas entre si. Ok? Vamos para a quinta, né, atividade número 5, está na página 3 aqui, que eu ampliei aqui para vocês aqui, né? Então, ó, vamos lá. Então, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês. Terceiro ano, é bem interessante essa parte do eletromagnetismo. Bom, aqui nós temos, ó, né, o exercício fala para vocês o seguinte. O fio de cobre contido no plano do papel, né, no caso, transporta uma corrente elétrica I com uma carga positiva, lançada paralelamente ao mesmo sentido da corrente, com velocidade V em relação ao fio. Desconsiderando a aceleração da gravidade, é correto afirmar o quê? Bom, turma, lembrem, as linhas de campo, no caso, sentido da corrente, o fio condutor, corrente vindo da esquerda para a direita. As linhas de campo entram no sentido da parte de baixo, fazem um contorno e saem na parte de cima. Então, gerando essa sequência das linhas de campo aqui. Então, o que acontece, né? Como a partícula Q está voltada no sentido aqui para baixo, o sentido entrando as linhas de campo, então ela vai ser atraída pelo fio. Então, no caso, e não continua a se mover paralelamente. Então, no caso, entrando para o sentido do plano. É a regra dada da mão direita ou a regra de Ampère. Então, opção C marcada, letra D, ela é atraída pelo fio. Ok? Então, só lembrar do sentido da regra da mão direita, as linhas de campo, tá, turma? O sentido da corrente sempre indica, então, no caso, o polegar, as linhas de campo, os dedos da mão. Aqui, nesse caso, entrando pelo plano, e aqui, no caso, saindo, fazendo a volta. Ok? Bom, terceiro ano, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessas resoluções das atividades da terceira e quarta semana do PET 6. Desejo uma maravilhosa semana para vocês. Não esqueçam de colocar as resoluções dessas atividades para mim e enviá-la no meu e-mail, no fredmanso72@gmail.com, tá? Desejo uma maravilhosa semana a vocês. Espero que todos os seus familiares estejam muito bem, com muita saúde, assim como todos vocês. E faço convite. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muita empolgação na semana que vem. Aguardo vocês aí para assistirem a nossa videoaula
e darem joinha lá, curtir aí, dar uma curtida no meu canal do YouTube aí, com as nossas videoaulas. Beijo enorme no coração de vocês, terceiro ano, estou com muita saudade de vocês, viu? Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Beijão, terceiro ano.